Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de número 35 para vocês aí do 8º ano. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer as características da bocha convencional e também da modalidade paralímpica desse esporte, né? Bem, gente, como esse esporte é jogado, quais as suas principais regras, quais seus principais equipamentos, né? E além disso, nós vamos ver também algumas curiosidades, alguns vídeos complementares contribuindo para a nossa compreensão a respeito dessa modalidade. E olha aqui, pessoal, um jogo de bocha bem antigo sendo realizado também, né? O que é a bocha? A bocha é um esporte de precisão disputado em quadras de superfície lisa a partir do lançamento de bolas, né, chamadas de bochas. Essas bolas são de madeira ou de resina sintética e a gente tem que acertar ela num alvo, na verdade, né? Num alvo menor chamado bolim, tá? História. Há indícios de que essa modalidade tenha sido praticada originalmente como passatempo na Grécia e no Egito Antigo, vindo a se tornar um esporte na Itália durante o período imperial. A prática italiana, chamada de botte, consistia em um jogo similar ao boliche, porém praticado em um campo gramado, né? E esse jogo foi profissionalizado por festivais organizados por nobres e governantes. Com isso, difundiu-se amplamente pelos países europeus, popularizando-se no início do século XVI, sobretudo em Portugal, Inglaterra, França e Espanha. A migração do bocha para o Brasil se deu com os italianos, que chegaram no Rio Grande do Sul no início do século XX. Desse modo, a prática passou a se perfilar em praças, clubes, centros comunitários, empresas, paróquias e muitos outros locais. Logo, em 1943, a modalidade foi reconhecida como esporte pela Federação Brasileira do Desporto, CBD. Como se joga? A bocha, né, pode ser praticada por qualquer pessoa, sem restrições de idade, gênero ou limitações físicas. Assim, cada jogador recebe 4 bolas para lançar durante a partida, né? Objetivando marcar pontos ao posicioná-la o mais próximo possível do bolim. Tá? A bola menor lançada inicialmente como alvo. Tá? Então, corrigindo uma informação aqui, né? Ela tem que ficar perto do bolim, ela não tem que necessariamente acertar o bolim, né, gente? Vale ressaltar que as bochas são os únicos equipamentos utilizados nessa modalidade, além, lógico, né, do espaço para jogá-las. Bem, dito isso, veja a seguir, né, vamos ver algumas regras da modalidade. Regras. O jogo de bocha deve ocorrer em espaço de madeira ou piso sintético de superfície inteiramente lisa. Além disso, o espaço oficial para as disputas deve medir 26,50 metros de comprimento por 4 metros de largura. O início do jogo ocorre com o lançamento do bolim, né? Assim, o local em que ele estiver passa a ser alvo para a aproximação das bochas. E olha uma reportagem, uma matéria bem legal chamada Como construir uma cancha de bocha em 10 passos, né? Quem tiver curiosidade, quem sabe um dia já tem uma cancha em casa, né? Bem, gente, voltando às regras, né? Ao ser lançado, o bolim deve permanecer no espaço designado entre 2 linhas na extremidade da quadra oposto, aquela em que se encontra, né, do lado contrário àquela que se encontram os jogadores. As equipes devem sortear entre si quem inicia o lançamento do bolim, né? E logo a equipe a lançar a primeira bocha é a que não lança o bolim, tá? As bochas devem ser lançadas partindo do ar e não do solo. Então a gente não pode jogar ela baixinha, tem que jogar ela um pouquinho mais alta, né? E aqui algumas bochas, né? Algumas bolas e o bolim pequenininho ali do outro lado.
Bem, gente, além de buscar acertar o alvo, os jogadores podem tentar se eliminar usando suas bochas para distanciar as bochas dos adversários, né? Deixar as bochas dos adversários longe do bolim, né? Liberando caminho para futuras jogadas. Vence a disputa a equipe que tiver a bocha mais próxima do bolim no final do lançamento das bochas. E aqui a gente vê, né, pessoal, que é um esporte bem praticado pelo pessoal com necessidades especiais, né? Um pessoal com condições diferentes da nossa, às vezes que eles não têm a mobilidade da perna. Bocha paralímpica. O jogo de bocha adaptada começou a ser praticado na década de 1970, tendo como antecessor nas Paralimpíadas o Lawn Bowls, uma prática similar, porém disputada nos gramados. A modalidade estreou nos Jogos Paralímpicos de Stoke Mandeville em 1984 nas categorias feminino e masculino. Posteriormente, em Atlanta de 1996, passou a ser disputado nas categorias duplas, tá? E aqui a gente vê um símbolo, né, de um jogador de bocha, um jogador de bocha paralímpica. Os atletas paralímpicos disputam essa modalidade em cadeiras de roda e têm como objetivo lançar as bochas coloridas o mais próximo possível da bola branca, chamada de jack ou bolim. Nessa modalidade é permitido o uso das mãos, dos pés, de equipamentos auxiliares e também de ajudantes no caso daqueles atletas com maior acometimento dos membros, né, e, portanto, com mais limitações de mobilidade. Para compreender melhor essa modalidade, veja a seguir as principais regras da adaptação para a prática por pessoas com deficiência. Bocha paralímpica, regras. Disputam os atletas masculinos, femininos com grau elevado de paralisia cerebral ou com deficiências severas. Assim, são divididos 4 classes de funcionalidade de acordo com o grau da deficiência, né, e com a necessidade de auxílio. Atletas com grau elevado de comprometimento da funcionalidade, podem utilizar canaletas para impulsionar a bola. Além disso, também podem utilizar uma faixa ou um capacete com uma agulha na ponta para empurrar a bola. Todos os atletas devem obrigatoriamente se locomover por meio de cadeiras de rodas. As provas podem ser disputadas individualmente, em duplas ou ainda em trios. As medidas oficiais do espaço de jogo são de 12 metros e 50 centímetros de comprimento por 6 metros de largura. Além disso, a quadra deve ser de piso sintético ou de madeira com superfície totalmente lisa. Nas provas individuais, as partidas ocorrem em 4 tempos, né, chamados de ends, havendo o lançamento de 6 bolas em cada um. Quando as disputas são em duplas, também são realizadas em 4 ends. No entanto, as 6 bolas são distribuídas entre a dupla, sendo 3 bolas por jogador. As provas disputadas em trios ocorrem em 3 ends. Assim, a cada end, o jogador tem direito a lançar 2 bolas. No final dos lançamentos, né, um membro da equipe de arbitragem realiza a medição das distâncias das bolas coloridas, né, em relação à bola branca, para definir a pontuação obtida, né? Bem, em outras palavras, ele vai medir para ver quem lançou a bola mais perto. E aqui a gente vê um jogo do pessoal de cadeira de rodas, né? Se a gente voltar algumas fotos atrás, alguns slides atrás, ó, a gente vai ver também, né, um outro pessoal jogando, né, pessoal? Então, sobre os equipamentos, são bolas ou bochas, né, de fibra sintética e superfície de couro, tá? Menor que as convencionais. A trena para verificar a distância entre as bolas, né, é um outro equipamento. A caixa de bola morta, onde são colocadas as bolas que foram para fora da área de jogo. O sinalizador do árbitro, né, para sinalizar para o jogador, né?
A calha ou rampa, instrumento pela qual o atleta pode lançar a bola sem os braços. O ponteiro ou antena, que é uma faixa ou um capacete com o qual pode-se impulsionar a bola pela calha. Essas são as principais características, bem como as regras e os equipamentos envolvidos na prática da bocha paralímpica. Pesquise, gente, por vídeos sobre bocha e bocha paralímpica também. Faça uma breve síntese sobre o vídeo, colocando a fonte, o link de pesquisa. Conheça também um breve documentário sobre a bocha paralímpica, né? O que é bocha? What's bocha? Aqui clicando na imagem ou no link, né? Ah, e que legal! Aqui a gente tem um exemplo, ó, daquelas plataformas que eles usam para jogar. E aqui, ó, um rapaz com um comprometimento maior de mobilidade, ele tem uma varetinha no capacete dele e daí ele vai empurrar a bola. E para concluir, né, esse foi o nosso estudo sobre a modalidade bocha, passando pela sua história, pelas suas regras, né? E eu quero saber, gente, vocês conseguem pesquisar mais informações e fatos sobre essa modalidade? Já jogaram ou pelo menos já assistiram a um jogo de bocha? Saibam que o Brasil já tem uma medalha paralímpica desse esporte. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana.